Voltando então, pessoal, vamos para a nossa segunda parte da nossa aula. Nós iniciamos então aqui a parte de estratégia de empresas, né? Essa etapa em que a gente inicia e entende um pouco mais fatores críticos de sucesso necessários para qualquer tipo de negócio. Nós falamos até então sobre missão, visão e valores, né? Foram os três primeiros conceitos ali que foram falados. Agora, nessa segunda metade, nós vamos falar aí de ambiente geral e também de vantagens competitivas sustentáveis, né? São dois conceitos ali muito relevantes para quando uma pessoa ela vai montar ali o seu negócio, né? Então, nós vamos trabalhar com vocês ali sobre, né, a montagem de um escritório de advocacia simulado, né? Nós estamos então trabalhando ali com a empresa simulada e vocês vão mostrar, né, os conceitos realmente ali adquiridos na montagem desse negócio. É uma forma muito mais prática de você estar exemplificando, né, aquilo que foi aprendido e, com certeza, ter um grau de captura muito maior desses conceitos econômicos. Vamos falar primeiro, então, do ambiente geral e aí depois eu falo das vantagens competitivas sustentáveis. O que acontece, então? Quando você monta o seu negócio, e aí um primeiro pensamento muito relevante é aquele ligado à questão de que, ok, eu preciso ser muito bom naquilo que eu faço para o meu negócio dar certo. Ok, né, realmente é um primeiro pensamento ali que faz todo sentido. Né, uma boa pizzaria dificilmente será, né, montada se não tiver ali um bom pizzaiolo. Da mesma forma, né, um bom restaurante ele normalmente vai estar respaldado por um bom chefe de cozinha. E assim, quando a gente vai para outras áreas, a gente também imagina que a situação ela se desenrola dessa forma. Fatores críticos de sucesso interno, eles são altamente relevantes ali e fatores decisivos realmente de sucesso para o ambiente de um negócio, né? Então, o ambiente corporativo de sucesso, ele depende desses fatores internos ali, ele depende desse talento, ele depende daquela disciplina, ele depende de detalhes ali, fatores intrínsecos à coisa. Porém, isso não é tudo. Quando a gente pensa, então, então eu simplesmente já tenho uma chance de montar uma pizzaria de sucesso, uma vez que eu sou ali um excelente pizzaiolo. É o único fator necessário para você ter sucesso? Não. Da mesma forma que eu me formei aqui, fui um aluno exemplar de direito, domino essa parte do direito mais do que qualquer outra pessoa, vou montar o meu escritório de advocacia, ele vai ter sucesso porque eu sou um sucesso a nível pessoal. Quer dizer que isso vai acontecer? Também não. Por que não? Porque existem fatores críticos de sucesso que vêm do ambiente externo. Então, nosso primeiro passo agora aqui, depois de já tratar ali de fatores críticos de sucesso interno, e antes de voltar para os fatores críticos de sucesso mais internos, nós vamos trabalhar com esses fatores críticos de sucesso externos, que é o ambiente geral, a formação do ambiente geral. O que é o ambiente geral? O ambiente geral nada mais é do que um conjunto de fatores externos que impacta qualquer tipo de negócio, independente do segmento econômico ali que aquele negócio está desenvolvendo. Pode ser um negócio, então, da área de energia, pode ser um negócio da área de saúde, pode ser um negócio da área jurídica, pode ser um negócio da área econômica, pode ser um negócio da área de festas. Todo e qualquer tipo de negócio sofre impactos do ambiente externo. Se alguém ainda tinha alguma dúvida disso, né, o atual ambiente econômico ele acabou de dar ali um tapa na cara de todo mundo, mostrando para vocês que muitas vezes o seu negócio ele abre ou fecha, muitas vezes o seu negócio deduplica de valor ou vale cada vez menos, exatamente pelo ambiente externo. Estava vendo agora no intervalo aqui uma reportagem, né, falando sobre o fundador do Zoom, né, aquela ferramenta que a gente inclusive utilizou em uma das aulas antes de estar institucionalizado o Microsoft Teams. Esse cara ele entrou na lista dos bilionários mundiais, né, o fundador do Zoom, porque o negócio dele, nesse momento de crise, o negócio dele mais do que, né, não é nem deduplicou, não, né, é 20, 30, 50 vezes mais o negócio dele está valendo. Então é um cara que, neste momento, o ambiente externo propiciou e gerou essa incerteza para o mundo todo e propiciou para esse negócio desse camarada uma gigante oportunidade. Eu ia falar uma bobagem aqui, mas aí saiu gigante, então tá tudo certo. Uma gigante oportunidade, né? Porque foi o que aconteceu com ele. Da mesma forma, infelizmente, uma gama razoável de negócios já fechou as portas, desligou uma série de funcionários, impactos realmente externos também, olha para vocês verem, né? A gente
fala aí de um vírus que começou na China, mas olha como o mundo é globalizado e como o ambiente externo ele impacta o ambiente de qualquer negócio, né, independente de qual seja. Então, aquele excelente pizzaiolo da pizzaria lá, se ele não tivesse reinventado nesse momento, entregando e tudo mais, muitas vezes a pizzaria dele, por mais que ele seja um excelente pizzaiolo, vai ter ali condições totalmente abaladas ou vai fechar as portas. Então, não basta ser bom naquilo que você faz. Você precisa também ter uma leitura externa ali do domínio, saber ali o que está acontecendo em relação à economia, em relação ao domínio de todo um cenário. Então, ler os sinais, entender os sinais, não que alguém adivinharia que ocorreria toda essa crise do coronavírus. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você, capturando o cenário externo, você consegue ali, juntamente com outros conceitos que são muito relevantes, ter uma condição um pouco mais estratégica e um pouco mais disciplinada para suportar os momentos mais difíceis, bem como capturar os momentos de oportunidade. A gente lembra, toda vez que a gente fala de ambiente geral, a gente está tratando de um conceito muito importante, que é o conceito de riscos. Quando eu falo a palavra risco com vocês, então, ó, risco, não de riscado, riscos. Vou falar a seguinte frase, então. Todos nós estamos vivendo em um ambiente cheio de riscos. Essa palavrinha, então, riscos, respondam aí para mim no chat de vocês. Quando vocês a ouvem, quando vocês a leem, vou até colocar aqui ó, no chat também, riscos. Ela logo de cara, mentalmente, traz para vocês ventos positivos ou ventos negativos? Quando vocês veem ou leem essa palavra, vem logo de cara na mente, coisa boa, coisa ruim? Respondam com honestidade. Negativo, perfeitamente, é isso aí. A gente logo de cara pensa em coisa ruim. E aí eu preciso falar um negócio para vocês. A gente está errado. Vamos analisar semanticamente. Risco vem lá do riscare. O que quer dizer o riscare? Ruptura, incerteza. Então, toda vez que eu penso em incerteza, eu não posso só pensar em coisa negativa. Afinal de contas, pergunto a vocês novamente, do que a gente tem certeza nessa vida, galera? Né? A gente sabe muito bem da morte. Né? Muitos dizem também de que os preços vão subir, mas depende do ambiente econômico. O Japão e a Europa, eles estão em deflação no momento, tá? Então, os preços lá estão caindo generalizados. Então, nós não temos certeza de absolutamente nada nessa vida. Moral da história, todos nós estamos cercados em um ambiente de incertezas. E aí, uma nova pergunta. Tudo aquilo que vocês não têm certeza é necessariamente ruim? Não. Muitas das coisas das quais a gente não tem certeza, afinal de contas a gente não tem certeza de nada, elas podem ser convertidas em coisas boas. Moral da história, eliminem esse pensamento negativo quando vocês ouvem a palavra risco. Porque um risco, ele pode ser convertido em oportunidade ou ele pode ser convertido em ameaça, já dando um spoiler aí da análise SWOT para vocês, que nós vamos estudar mais à frente. Então, por mais que vocês tenham essa percepção negativa quando ouvem a palavra risco ou quando leem a palavra risco, vamos tentar modificar isso aí. Vamos tentar trazer o real significado dessa palavra no entendimento de vocês, que é o significado de incerteza. Incerteza. Eu poderia dar um exemplo ridículo aqui, eu poderia dar exemplos né, mega sofisticados. Né? Vamos pensar no ridículo aqui primeiro. Né? Quando tudo isso acabar, a primeira coisa que alguns de vocês vão fazer é ir para uma festa. Então você chega lá numa festa, pode ser uma boate, uma rave, sei lá o perfil, um sertanejão, depende do que cada um gosta ali. Solteiro, você está lá tranquilo, desimpedido, olha para alguém, essa pessoa olha para você, gera um interesse mútuo, o que acontece? Ali existe uma incerteza. Essa incerteza pode ser convertida numa oportunidade ou pode ser convertida em uma ameaça. Você vai lá, né, encontrar aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, chegar naquela pessoa, você pode ouvir um não, ou você pode ouvir um sim, ou você pode ouvir um vamos conversar. Moral da história, você não tem certeza daquilo que vai acontecer. Então, se você, logo de cara, mentaliza aquele risco e fala, é algo negativo, eu não tenho certeza do que vai acontecer, você vai ficar inerte, você vai entrar no lugar comum, que é o lugar de não fazer nada, que é o pior lugar que tem.
Então, nesse caso, né, você tem ali uma incerteza que pode ser convertida em uma oportunidade ou uma ameaça. Assim vale para qualquer risco. Não existe nenhuma empresa de tal área aqui em Governador Valadares. Você vai ser o primeiro que vai montar. Caramba, isso é arriscado, hein, cara? Não tem nada dessa área aqui em Valadares. Vai dar errado, o pessoal lá não vai entender. Ou você vai abrir um mercado novo. Você vai abrir um mercado novo. Né? Quando, em 2008, eu saí de São Paulo, né, para vir para Valadares, por uma razão familiar. Né? Mãe adoeceu, filho único, então eu voltei para a GV. E a única coisa, teoricamente, assim, que eu sei fazer mesmo fora do campo acadêmico é mercado financeiro. Né? Me formei em economia e já me especializei logo de cara no mercado financeiro. Amo, me vejo lecionando e me vejo no mercado financeiro enquanto Deus me der saúde. E aí o que acontece? Valadares não tinha absolutamente nada no mercado financeiro. E meus colegas lá de São Paulo praticamente já falaram, cara, sua carreira está sepultada, você vai mexer com outra coisa lá, menos com o mercado financeiro, porque não tem, né? No interior a galera não implementa corretoras, não é o foco do interior o mercado financeiro, o mercado de capitais. Era uma incerteza, era um risco. Né? Graças a Deus já são aí 12 anos em Governador Valadares implementado aí nesse negócio. Então, tudo gera uma incerteza, tudo gera algo ali que pode te colocar para baixo ou te colocar para cima. Moral da história, né? Vocês aí que escreveram, que participaram, os demais também, que eu tenho certeza que tem essa percepção quando ouvem o risco, já pensam logo de cara em coisa ruim. Modifiquem esse status quo, modifiquem esse modus operandi e passem a tratar a palavra risco como ela merece ser tratada, que é da forma de incerteza. Moral da história, você consegue convertê-la em oportunidade ou convertê-la em ameaça. Você vai ser o primeiro a montar algo daquele negócio naquela cidade. Você vai estar desbravando, você está indo aonde ninguém vai. É uma outra forma de ver também que vão haver ali riscos muito elevados. Ou utilize, então, pelo menos, essa percepção já negativa que vocês têm do risco para vocês se prepararem cada vez mais e conseguirem ali mitigar, diminuir, né, minimizar ou até mesmo eliminar alguns riscos negativos de tudo aquilo que vocês fazem na vida de vocês. Isso é um detalhe muito importante sobre risco, viu? Você consegue, pensando principalmente nos riscos de ameaça, nos riscos negativos, você consegue tratar dos riscos de duas formas. Duas formas. Forma número 1, na causa dele. É a melhor forma, inclusive, de tratar, tá? Tratar um risco na sua causa. Forma número 2 de tratar um risco, no seu impacto. No seu impacto. Indico a vocês a buscarem sempre tratar um risco na causa. Como assim? Se existe a possibilidade negativa de tal situação acontecer, você vai tomar todas as atitudes possíveis para trazer a zero, se for possível, ou diminuir o máximo possível a probabilidade de acontecimento daquele fator de risco. Não deixar aquele fator de risco acontecer para aí sim lidar com o impacto dele, porque muitas vezes o impacto pode ser severo demais. Então, o ideal é que você saiba lidar com este risco negativo na causa. Também um risco de oportunidade, o ideal é você agir na causa dele. Fazendo o quê? Fazendo de tudo possível para que as chances de ocorrimento dele aumentem. Então, se da mesma forma você faz de tudo para mitigar um risco negativo, você faz de tudo para oportunizar um risco de oportunidade, um risco positivo, beleza? Então, quando vocês visualizarem, olharem, tratarem ali de riscos, primeiro, eliminem esse status quo ali de pensar realmente só na coisa negativa, vejam os dois lados dela sempre, e segundo, tentem agir sempre na causa, tentando ali aumentar a chance de acontecimento de um risco de oportunidade e tentando ali reduzir a chance de acontecimento de um risco de ameaça. Óbvio que isso não é um conceito definitivo que eu estou falando para vocês. Cada risco deve ser olhado na sua individualidade, porque é óbvio, né, que se tem um risco totalmente negativo, mas cujo impacto é desse tamanzinho, e por outro lado a chance de ocorrer dele é muito grande, você não vai ficar perdendo muito tempo tentando diminuir a causa dele se o impacto ele é totalmente suportável. Você deixa ele rolar e vai ali, né, honrando o impacto. Por outro lado, um risco que tem um impacto desse tamanho, gigante, aí sim, esse é o tipo de risco que você prioriza
para diminuir as chances de acontecimento dele. Por exemplo, obviamente que isso vai envolver custo, tá? Mas nem tudo vocês vão poder fazer isso. As pessoas, quando compram um automóvel, dado que o risco de colisão ele não é grande, né? Afinal de contas, o número de acidentes versus, né, o número de não acidentes, então, obviamente, que é muito menor. Mas como o impacto é severo demais, caso ocorra um risco de colisão, de sinistro ali envolvendo o automóvel, o que as pessoas fazem? As pessoas compram um seguro. O que acabou de ser feito na compra de um seguro? Você acabou de transferir um risco. A seguradora nada mais é uma empresa que compra riscos. Exatamente por ela comprar riscos é que ela cobra um prêmio. Ela cobra um prêmio da gente, né, de todo mundo que utiliza uma seguradora. Eu mesmo já dirijo aí, estou com 33 anos, já dirijo aí desde os 18 anos, então já são aí 15 anos de volante. O que acontece? Eu só tive um acidente até hoje. Um acidente, uma colisão de automóvel. Porém, no meu primeiro carro ainda, muito tempo atrás, né, um Golzinho prata que eu tinha. Logo que eu tinha voltado para Valadares, foi em 2008 para 2009, mais ou menos isso. Tive uma colisão só. Porém, se eu não tivesse seguro, né, o custo dela na época superava os 20 mil reais. Foi realmente algo bem pesado. Graças a Deus eu não estava no carro, meu carro estava parado, mas o carro que acertou ele ali foi em cheio, né, o cara meio que desligou, estava totalmente chapado e, né, por sorte, tinha lá o seguro, né, essa pessoa, depois, obviamente, que foi cobrada pela seguradora, ele só me deu o recurso da franquia, mas seria um conserto que ultrapassaria os 20 mil reais na época, um seguro de um Golzinho lá, né, o primeiro carro, era um seguro bem módico, ali, um valor bem baixo em relação a isso. Então, olha para vocês verem, uma vez só que eu usei, óbvio, eu estou pagando todos esses outros anos aí, não estou usando, se eu for colocar na ponta do lápis, eu estou no prejuízo pagando porque eu não uso, mas a gente não sabe. Se acontece uma outra coisa, como o impacto ele pode ser severo demais, é bacana você transferir esse risco. É óbvio que vocês não vão conseguir colocar seguro em tudo, até porque se vocês forem colocar seguro em tudo que ameaça a vida da empresa de vocês, a empresa de vocês fica inviável do ponto de vista financeiro. Inviável. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, né, é relevante você saber como que você trata cada um desses riscos. Você pode, então, transferir um risco negativo, você pode também mitigar, né, que é tentar diminuir a chance dele, você pode eliminar, que é tomar atitudes que o façam desaparecer, mas tentem sempre agir na causa. Não deixem para agir no impacto. Está vendo que um negócio vai dar errado? Não espera dar errado. Haja na causa, é muito melhor sempre do que agir no impacto, porque às vezes o impacto te surpreende, ele vem severo demais e aí o seu negócio ele morre. Né? Então, quando eu estou falando de risco agora, obviamente que eu não estou falando só para negócios, né, gente? Isso é para a vida também. Então, interpretem sempre os riscos dessa forma que vocês, né, que eu acabei de falar com vocês aqui, não os tratem somente como fatores ali negativos da coisa, os tratem como eles devem ser tratados, como riscos de oportunidade ou riscos de ameaça, beleza? O que acontece então? Esses riscos, de acordo com o ambiente geral, eles podem vir de variadas áreas. Vem de variadas áreas. Que áreas são essas? Algumas estão aí, tá? Tem outras áreas ali cada vez maiores, né? Então, vamos lá, ó. Riscos da área social. Sim, o seu negócio ele pode ser impactado por fatores externos sociais que podem fazer a diferença no dia a dia. Às vezes o lugar que você vai montar o seu negócio tem lá uma característica social diferente daquela que você imaginou e para um público-alvo que você queria. Então, tem toda essa questão que você deve olhar. Quais fatores sociais são importantes? Bom, expectativa de vida, taxa de nascimento, alteração populacional, mudança na presença de mulheres na força de trabalho, etc. Então, por exemplo, vamos pensar aqui ó, em taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Você vai montar hoje um negócio de fraldas. Fraldas. Você gosta dessa área, você vai trabalhar nessa distribuição logística aí de fraldas. Eu pergunto a vocês, olhando para o mercado, e aí essa daí eu vou fazer igual dos riscos, eu vou esperar alguns responderem aí para mim. Olhando o mercado, olhando taxa de natalidade, olhando taxa de mortalidade. Você hoje, com base no ambiente externo, né? Não estou nem falando de algo que você tenha talento, não. Né? Talvez nenhum de nós aqui tenha talento para trabalhar nessa parte da distribuição da logística. Mas supondo que tenhamos,
olhando o ambiente externo, você optaria por montar um negócio de fraldas? De que tipo de fraldas? Fraldas realmente focadas ali para bebês ou fraldas geriátricas? Pensem aí e respondam, olhando os fatores sociais. Em qual desses dois negócios você depositaria suas forças, olhando principalmente taxa de natalidade e taxa de mortalidade? Né? E um movimento aí que está acontecendo no mundo inteiro. O que vocês fariam, por exemplo, nesse caso? É isso aí, Maíra. Certíssimo, 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 certíssimo. Por que essa resposta? O que você pensou? Né? Você pensou o quê? Bom, cada vez mais, menos pessoas nascem. As taxas de natalidade, elas estão diminuindo. Por outro lado, cada vez mais as pessoas estão vivendo mais. Né? As taxas de mortalidade, elas estão diminuindo. As pessoas, elas estão vivendo mais. A expectativa de vida do brasileiro também está aumentando, assim como aumentou do mundo todo. A Europa já é um continente de idosos. Estados Unidos está virando um país de idosos, ainda demora mais uns 10, 20 anos. O Brasil, dentro de 30 anos, a pirâmide etária já vai estar totalmente invertida e o Brasil já será um país de idosos. Por que aqui demora mais? Porque aqui é um país mais jovem. Estados Unidos lá mais jovem do que a Europa, né? Então a Europa, num primeiro momento, já é o primeiro que já virou isso aí, né? Um continente. A Europa já é um continente de idosos. Né? Estados Unidos, em 10 anos, a pirâmide etária já vai estar invertida. No Brasil, em 30 anos, a pirâmide etária estará completamente invertida. Então, seremos ali um país de idosos, ok? Então, exatamente, a escolha pelas fraldas geriátricas parece muito mais sagaz do que uma escolha por fraldas normais, né? Fraldas ali de bebê, né? Não sei se tem um nome específico para ela, né? Mas a fralda ali normal. Perfeito. O que acontece? Então, os fatores sociais são esses riscos, né, que a área social perpassa para o ambiente ali de negócios. Então, eles devem ser levados em consideração, porque boa parte da tomada de decisões vai estar vinculada a esses fatores, e são fatores que podem impactar o seu negócio ali no seu dia a dia. Tá? Então, todo detalhe a nível social, fatores que estão acontecendo, devem ser levados em consideração. Fatores também tecnológicos, claro, né? Gastos em pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D, automação, robótica, etc. A tecnologia cada vez mais, né, estará presente ali em todos os fatores de todas as situações. Né? A reconfiguração mental aí, né, para que vocês acompanhem todas essas mudanças, né? O mindset digital, que eu até falei para vocês, foi tema, né, de um evento agora na segunda noite, na administração e na contábeis, é totalmente importante para que isso aconteça, né? É completamente relevante para a implementação dos negócios. Então, obviamente que a variável tecnológica ela deve ser utilizada tanto a nível de viabilidade, então, ok, existe viabilidade tecnológica, perfeito, né? Tanto a nível de também, né, essa tecnologia existente, ela é cara ou ela é barata, é uma tecnologia que dá para ser implementada, não dá para ser implementada. Então, tudo isso é necessário ser avaliado pelo ambiente geral tecnológico na hora de trazer ali alguma novidade ou trazer à tona alguma implementação nesse sentido que você queira fazer, beleza? Então, a variável tecnológica também ela é levada em consideração. Variável econômica, não preciso nem dizer, né? A disciplina é economia, pô, então óbvio que essa variável ela tem uma mega relevância. Fornecimento de dinheiro, autoridade monetária, né? Taxa de juros e tal. Taxa de desemprego, custos com energia, renda pessoal disponível, etc. Não preciso nem dizer o tamanho da relevância. Né? A relevância é extrema. Você vai montar um negócio cujo objetivo é fazer ali um determinado tipo de serviço para classes A e B. Então, você vai se posicionar num determinado bairro. E vamos supor que você se posiciona num bairro em que majoritariamente estão lá pessoas da classe C e D. Está lá, já fez um posicionamento todo errado, já vai se lascar, exatamente porque não colocou a variável econômica ali no seu lugar devido. Então, é muito importante que você acompanhe a variável econômica
para que você monte um negócio aderente ao seu público-alvo, monte um negócio aderente a tudo que está acontecendo na economia. Você pode achar que não te impacta, mas todo esse movimento que está acontecendo com o dólar, hoje eu acho que ele está caindo. Quer ver? Deixa eu só olhar na tela do lado aqui. Isso, agora ele está caindo aqui. Está R$ 5,46, né? Não, R$ 5,49, me desculpe, falei errado. Mas chegou a bater 5,60, né? Então, o que acontece? Por mais que você pense, isso aí é algo distante, é só quem está ali no mercado financeiro, igual o Lucas, que acompanha isso. Não, não. O dólar ele está impregnado ali em boa parte das commodities, né? Então, o trigo ele é dolarizado. Automaticamente, toda a cadeia de alimentos derivada dele também sofre com esses aumentos. Então, você não tem que ser um expert em economia. Você não tem que acompanhar mercados e entender tudo que está acontecendo. Mas você precisa, pelo menos, ter uma noção das situações que acontecem no mundo externo, de modo que você não seja ali, né, surpreendido por uma série de variáveis que acabam impactando o seu negócio, ok? Então, é muito relevante que vocês consigam, né, interpretar e ver essas situações da forma que elas merecem ser vistas, beleza? Então, são detalhes ali mega relevantes. Essa parte econômica. Variáveis políticas e institucionais, com certeza, né? Nós estamos em um país onde a intervenção governamental na economia, querendo ou não, ela já há muito tempo excede um pouco ali o ideal, né? Ela já excede um pouco ali a questão ali que deveria, né? Se a gente pensa num país que defende o liberalismo econômico, como é o caso do Brasil. Então, nós temos ali, sim, né, fatores políticos que muitas vezes vão privilegiar um setor, desprivilegiar outro setor. Então, a gente precisa estar atento ao que, principalmente? Precisa estar atento a essas políticas de crescimento que às vezes são feitas, né? Agora mesmo está sendo discutido, né, um pró-Brasil. Então, a gente precisa olhar isso tudo para ver quais setores vão ser impactados, quais setores não vão ser impactados, o que está sendo previsto, o que não está sendo previsto. Detalhes que fazem ali toda a diferença no ambiente de negócios, né? Então, às vezes, o seu negócio recebe um incentivo ali, aquele setor em que você está presente recebe um incentivo do governo, e aí aquele incentivo pode ser muito relevante para o funcionamento ali do seu negócio. Da mesma forma, muitas vezes o seu negócio pode ter ali um aumento de imposto e por aí vai. Quem mesmo, por exemplo, estava trabalhando, sempre trabalhou ali na área de tabaco e na área de bebidas, são pessoas que já têm que levar em consideração que são setores que sempre vão ter uma carga tributária mais elevada do que outros setores, principalmente o setor vinculado ao tabagismo. Ele é um dos que mais sofre sanções ali a nível, né, de impostos incidentes em cima do preço do produto. Obviamente que essa galera, né, a Souza Cruz, por exemplo, que é a maior empresa desse setor, que é um setor monopolizado, ela acaba repassando esse preço para os consumidores, mas é sempre importante saber o que está acontecendo, é sempre importante ter isso em consideração, dominar realmente esse detalhe ali, entendendo um pouco mais esses fatores que acabam impactando o negócio de vocês, beleza? Além de fatores políticos, é óbvio, fatores ambientais, fatores ali que vêm da área da saúde, por exemplo. Cada vez mais eles têm esse impacto muito relevante na coisa, né? E esses fatores ambientais também eu não preciso dizer muito, né? É só a gente olhar e entender ali que empresas que estimulam muito a área ambiental conseguem ali ter um nível de, né, absorção de mercado muito maior do que aquelas empresas que não levam isso em consideração. Obviamente que esse mercado ainda é um embrião aqui no Brasil. Se a gente estivesse falando de uma Alemanha da vida, aí sim, né, esse ambiente da área ambiental é um ambiente altamente divulgado, altamente realizado, que impacta drasticamente ali em uma série de fatores. Mas aqui no Brasil, devagarzinho, né, esse ambiente ele vai sendo implementado, devagarzinho esse ambiente vai sendo ali cada vez mais visto pelas pessoas. Então, esse conjunto de fatores externos que pode impactar o seu negócio enquanto oportunidade ou enquanto ameaça, configura-se no que a gente chama de ambiente geral. Beleza, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Entenderam o que é o ambiente geral? Estão tranquilos? Me respondam aí, por gentileza, para eu saber se eu sigo com vocês. Está tudo ok?
Ok, Eric, beleza. Show de bola. Bom, o ambiente geral, então, como que eu vou cobrar de vocês o ambiente geral no nosso trabalho? Ele será cobrado da seguinte forma, vocês vão ter que, obviamente, trabalhar com as variáveis ali que impactam o negócio de vocês. Não quer dizer que todas as variáveis estão aqui, viu, gente? Às vezes tem alguma variável externa que não está aí, não. Essas variáveis introdutórias ali são aquelas que ficam a nível conceitual no ambiente geral, mas pode ser que a gente esteja trabalhando ali com variáveis, com outras variáveis. Pode ser que no negócio de vocês tenha um outro tipo de variável que não foi elucidada ali, mas que faz toda a diferença, toda a diferença. Moral da história. O primeiro passo é que vocês vejam ali quais variáveis impactam o seu negócio. Segundo ponto, vocês vão criar aqui para mim, nesse ambiente geral, algo muito simples. Na verdade, não é muito simples, não. Algo que dá muito trabalho, mas é algo muito relevante mesmo. Porque definitivamente é algo ali que vai ajudar o todo, definitivamente é algo ali que vai impactar em toda a atividade de vocês. E aí vai envolver um pouco de criatividade. Mas é um trabalho que pede essa criatividade, o objetivo dele é ser gostoso de fazer, não é ser aquele trabalho maçante, não é ser aquele trabalho chato. Então, essa parte da criatividade é como? Muito simples. Vocês vão montar, no ambiente geral, uma lista de riscos. Essa é a missão, a montagem de uma lista de riscos. Quando eu digo lista de riscos, eu já estou pensando em riscos na plenitude da significância deste conceito. Riscos tanto de oportunidade, tanto quanto riscos de ameaça. Então, vocês vão pensar em cada uma das variáveis externas que pode impactar o negócio de vocês e aí vocês vão trabalhar o grau de risco de cada uma delas. Como que funciona? Vocês vão citar, né? Então, cada um daqueles riscos, os riscos que vocês identificarem, categorizados. Aquele risco é um risco social, então vai estar dentro da coluna lá social de vocês. Esse risco aqui é um risco tecnológico, ok, vai estar ali dentro da parte tecnológica. Vocês criam as colunas, não quer dizer que tem que seguir essas colunas que eu coloquei ali. Essas colunas, elas não são, né, definitivas. Você pode ter colunas, inclusive, diferentes, colunas, inclusive, adicionais, ou colunas a menos, dependendo daquilo que faz sentido para o negócio de vocês, ok? Então, o primeiro passo seria vocês ali categorizarem, e aí vocês criariam essa lista de riscos de modo categorizado para o negócio de vocês. Então, tá lá, é o risco de os concorrentes verificarem ali o meu nascimento e os concorrentes fazerem isso, isso e aquilo. Não, é o risco de estar ali em algum lugar que não tenha tanta percepção de mercado. Não, é o risco de acontecer isso, isso e aquilo. Você vai lembrando quais são os riscos. Moral da história, você vai ter que pensar o que pode dar certo, o que pode dar errado no meu negócio. Você vai listar tudo, tudo. E aí vai categorizar esse tudo. Essa categorização ela é muito relevante, porque é ela quem vai deixar ali os seus riscos mais bem alinhados. Você já vai ter um grupo de riscos de cada área, muito importante para o desenvolvimento do todo. Alguma dúvida, pessoal, sobre a forma como será cobrado aí no trabalho? Tranquilo, deu para entender? O que é essa lista de riscos? Falem aí para mim, por gentileza, se vocês conseguiram captar a mensagem. Captaram, não captaram? Ok, beleza, beleza. Moral da história, né? Moral da história. Vamos botar a mão na massa. Vamos botar a mão na massa. Vocês, né, que estão aqui, vou dar um tempo para vocês pensarem, pelo menos, em categorizar os riscos. Só categorizar. Pode citando aí um ou outro já, aqueles que vocês já quiserem ir fazendo. Mas pelo menos montem o escopo disso. Vou dar para vocês aí uns 10 minutinhos, de modo que vocês pensem, já vão ali pensando nisso, antes de falar das vantagens competitivas sustentáveis.
Vocês podem, inclusive, qualquer dúvida me perguntarem, tanto pelo áudio de vocês quanto pelo chat de reunião. Vamos dar um tempo só para vocês pensarem a organizar isso, tentar organizar essa lista de riscos. Organizou, está com dúvida, manda ela aí para mim pelo chat, ou manda pelo e-mail, do jeito que você preferir aí, WhatsApp, que eu já dou uma olhada e já devolvo para você, já dando uma criticada nela, ok? Então, é muito tranquilo essa situação, bem tranquilo. Você pode me mandar aí do jeito que você preferir, que eu já dou uma olhada e já te devolvo, né, fazendo ali alguma crítica, alguma coisa. Tá joia? Vamos focar ali essa situação, beleza? Então, vamos dar 10 minutinhos aí para vocês meterem bronca. Qualquer dúvida vocês me perguntam, tá? E aí depois a gente já volta para um outro conceito, de modo que a gente sempre pare em cada conceito, para eu não ir atropelando demais a nível conceitual e não dando chances para vocês irem ao menos organizando o todo. Então, pelo menos se você está trabalhando no Word lá, vai organizando o escopo do trabalho, né? Desde o nome da empresa, os sócios, o segmento do que ela está, qual que é a classificação do segmento, se é monopólio, oligopólio, concorrência, qual que é a visão, missão e valores, quais são ali essa lista, qual que é a lista de riscos deste ambiente geral. Beleza? Mete bronca aí, 10 minutinhos, estou à disposição aqui de vocês.
E aí, pessoal, vamos lá então. Já passou aí até um pouquinho mais dos 10 minutos. Espero que vocês tenham aí adiantado alguma coisa sobre essa lista de riscos aí. Alguma dúvida por enquanto? Porque aí agora eu já vou para uma outra etapa. Né? Essa matéria ela é assim, essa parte dela, a gente já elimina um conceito, já vai para outro, vai virando a chavinha ali várias vezes. Então, preciso que vocês me respondam. Houve alguma dificuldade aí por enquanto na lista de riscos? Ou até então, né? Lembrando aí, ó, vou até colocar no chat aqui, o que nós já vimos, né? Então, nós já vimos aí os sócios, né? Que são os integrantes do grupo, nome da empresa, vocês ainda têm um prazo para fazer, porque é muito difícil, eu sei disso, é talvez a parte mais difícil, é a do nome. Depois disso, segmento de atuação, então dentro do direito, qual que vai ser. Depois, a classificação do segmento, se é monopólio, oligopólio, concorrência perfeita ou imperfeita. Depois, visão, missão e valores. Pode ser feito tanto da forma tradicional ou via manifesto, vou colocar assim. E aí agora, a lista de riscos pautada no ambiente geral. Fiquem tranquilos, tá? Porque como eu estou dando esse mega trabalhão para vocês, só para deixar bem claro, a parcial 2 vai ser toda em cima dele, tá? Então, assim, é óbvio que se eu estou dando um trabalho desse tamanho para vocês, eu vou valorizar também dentro do nível de merecimento dele. Então, né, a gente cobra muito, mas para entregar muito também, não daria um trabalho gigante se ele não fosse valer muito para vocês. Como a minha disciplina é MP, estou até entrando nela aqui para ver, ó. Eu vim aqui em lançamento de pontos, só para já passar para vocês a informação mais correta possível. Direito econômico. Vamos olhar aqui quanto que vale a parcial 2, mas eu sei que é um bucadão, viu? Parcial 2, ó, ela vale 2.500 pontos, tá? Então é ponto para danar, né? Enquanto a parcial 1 valeu só 1.000, né? A parcial 2 ela vale 2.500 pontos. Então todos esses 2.500 pontos serão desse trabalho das empresas, ok? Então só para deixar bem claro que, né, vocês vão realmente fazer muita coisa, mas vão ser valorizados por isso aí. A pontuação realmente ela é bem atrativa nesse sentido. Afinal de contas, eu não vou dar outro trabalho nesse segundo bimestre, né? O trabalho vai ser esse só, que vocês vão desenvolvendo ao longo das aulas comigo, eu sempre dando um tempinho para vocês irem fazendo, como se fosse em sala de aula mesmo, né? Naqueles momentos que a gente para trabalhar, e aí depois vocês vão me entregar uma versão final dele, né? Aproveitando a pergunta que a Lorena fez lá em cima, né? Vocês vão entregar somente uma versão final e vão me apresentar, né, remotamente, ou eu espero, quem sabe, até lá, por mais que a gente saiba que a probabilidade é difícil, porque envolve, né, aglomeração, né, faculdade e tudo mais, pessoalmente, né, fisicamente. Saudade aí da sala de aula, aí, muita saudade, por mais que dessa forma que a gente consegue dar aula também, mas obviamente que a saudade, para quem gosta de dar aula, eu dou aula por total, completo, né, prazer, prazer mesmo, assim, amo, sentindo muita falta de sala de aula aí, porque o ambiente realmente é um ambiente muito gostoso. Por mais que aqui também a gente está conseguindo reduzir aí essa distância por meio do uso da tecnologia. Então, mas realmente bate uma saudade boa aí nesse sentido. Então, só para confirmar, confirmem para mim aí se até então tudo ok, podemos partir para um novo conceito, tudo tranquilo dentro dessas partes aí. Houve alguma dúvida? Tem alguém aí ainda? Ou todo mundo já vazou? Me confirme aí, por gentileza. Tudo ok? Tá dando para desenvolver então, né? Beleza, ótimo. Minha única dica que eu dou para vocês é aquela: não deixem acumular, senão depois isso vira um problema e às vezes você não vai conseguir fazer isso tão bem feito. Logo depois que a gente vê o conceito, eu sempre vou dar esses 10, 15 minutinhos por uma questão, primeiro, como eu falei, né, de consciência tranquila, para ficar bem sossegado, bem tranquilo, sabendo que eu fiz ali a minha parte. E número 2, para que vocês realmente aproveitem enquanto o conceito está fresco e já coloquem no papel, porque é ótimo, você já pega carona num tanto de coisa que foi falada e já coloca ali já no papel. Depois a gente sabe, fica aquela coisa de, por mais que você olhe o material, não é a mesma coisa do que, por mais que você veja o vídeo, né, aí beleza,
mas ainda assim não é a mesma coisa do que nesse momento em que está ali quente, né? A coisa acabou ali de acontecer. Então tem essas vantagens. Então eu sempre vou estar deixando esse tempo aí para vocês, de modo que eu fico com a minha consciência muito tranquila de que as chances estão sendo dadas, né? Espero que vocês ali as aproveitem sempre. Beleza? Vamos lá então. Vamos para o último conceito do dia. As vantagens competitivas sustentáveis. Ao que tudo indica, eu vou conseguir falar dele todo, só não vou conseguir dar o tempo para vocês executarem no trabalho. Então fiquem muito tranquilos, nem vou colocar vantagens competitivas sustentáveis na lista de hoje, tá bom? Ele fica para a lista da semana que vem, né? Então fica para a lista da nossa próxima quarta-feira, aquele tempo que eu vou dar, uns 10, 15 minutos que eu vou dar para vocês tentarem listar as vantagens competitivas do negócio de vocês, visto que hoje eu vou conseguir somente introduzir ali a parte teórica ou talvez falar sobre a parte teórica toda. Mas acredito que eu vou introduzir, moral da história, eu vou findar este conceito com vocês no início da nossa próxima aula, que será no dia, na quarta-feira que vem, este mesmo horário, este mesmo canal. Quarta-feira que vem será dia 6 de maio de 2020. Então, no dia 6 a gente conclui aí este conceito. Bora lá então. Olha o nome, gente, vantagens competitivas sustentáveis. É o primeiro conceito desse cara que eu falei para vocês, que é o guru da estratégia de empresas, né? O Michael Porter. O que acontece? São vantagens que vão te diferenciar na competição e que vão perdurar um determinado tempo, por isso os sustentáveis, né? Poderia ser simplesmente uma vantagem competitiva, né? Mas nesse caso ele trabalha como vantagem competitiva sustentável. Então, uma vantagem que te diferencia na competição e que dura um determinado tempo, que não é tão ali facilmente replicável pelos concorrentes, por mais que a gente saiba que hoje a maioria das coisas é replicável com alguma facilidade, mas ainda assim existe essa potencialidade aí de duração de um tempo um pouquinho maior, beleza? Bom, o que acontece? O Porter, ele desenvolveu esse conceito, primeiramente, lá nos anos 80. E lá nos anos 80, dada, né, a luz do conhecimento daquela época, ele considerou duas vantagens competitivas sustentáveis para aquela época, que eram baixo custo e diferenciação. Vamos entender, né? O baixo custo é o quê? Uma boa prática que você faz, onde você consegue ali enxugar o seu custo, você vai conseguir ali na sequência, né, obter uma vantagem competitiva sustentável em relação aos seus concorrentes, porque toda vantagem de custo naquela época não era facilmente compreendida pelos concorrentes. Não que hoje seja, mas o que acontece hoje? Hoje as empresas, principalmente aquelas empresas grandes, aquelas que eu já mostrei para vocês, né? As empresas SA de capital aberto, como algumas que a gente olhou agora há pouco, né? A gente olhou a Ambev, a gente olhou Cogna, a gente olhou Vale, a gente olhou o próprio McDonald's, que não tem capital aberto no Brasil, mas tem capital aberto nos Estados Unidos. Então, todas essas empresas de capital aberto, elas são obrigadas a divulgar o raio-x financeiro delas a cada trimestre. Moral da história, se você não conhece muito o que a empresa está fazendo, pelo menos uma vez por trimestre, você tem condições de averiguar tudo que a empresa está fazendo em seu ambiente financeiro. Então, essa prática de baixo custo, essas práticas, né, que você tomava naquela época a nível financeiro, elas não eram plenamente vistas pelas pessoas. Agora elas são. Então, elas são plenamente vistas pelos investidores, que a cada 3 meses tem um raio-x da empresa detalhado. Afinal de contas, isso é lei, né? A lei das SAs, ela predetermina que toda empresa SA de capital aberto é obrigada a divulgar todos os seus dados financeiros a cada trimestre. Então, né, esse movimento ele chama-se, né, demonstrações financeiras padronizadas, né, as demonstrações financeiras trimestrais. Então, a cada trimestre isso vai sendo feito, a cada trimestre isso vai sendo observado ali pelo mercado como um todo, ok? Então, hoje já não é mais uma vantagem competitiva sustentável na visão do Michael Porter, porque, no caso, a cada trimestre
as pessoas elas conseguem ter um vislumbre do que é a situação econômico-financeira da empresa, por consequência, conseguem ali replicar, conseguem ali copiar as práticas de custo que a empresa vem fazendo. Ou pelo menos vai ter a curiosidade ali de saber, né? Opa, o que está acontecendo, quais foram as práticas que essa empresa utilizou para conseguir ali driblar o mercado, para conseguir ali movimentar ali com o mercado, ok? Bom, o que acontece? Essa era uma vantagem competitiva sustentável que as pessoas, né, no caso, utilizavam para aquela época. Né? Era uma época, inclusive, né, foi a época de ouro ali de espionagem industrial, espionagem empresarial, em que as empresas elas buscavam de todo jeito tentar saber o que estava acontecendo nas concorrentes, e aí você tinha algumas vantagens que você conseguia implementar e que o seu concorrente não conseguiria utilizar, não conseguiria copiar logo de cara, né? Uma outra vantagem, além do baixo custo, é a vantagem da diferenciação. Então, o que seria a diferenciação? Seria a adoção de alguma prática ou de algum serviço que faria o seu produto ou o seu serviço ter ali uma característica diferente dos demais produtos que eram, né, ofertados daquela época, daquele segmento. Então, também era uma vantagem que o Michael Porter considerava para a época como uma vantagem competitiva sustentável. Né? Você implementava uma prática de diferenciação, como, por exemplo, uma utilização de uma embalagem diferente, e o seu concorrente, dado a tecnologia da época, ele não conseguia te copiar facilmente. Hoje a gente sabe que isso, né, com exceção ali de práticas que são feitas muitas vezes de patente, aí ok, né, você consegue ter ali uma diferenciação por um tempo de vida maior, mas com exceção das patentes, você tem ali hoje uma fácil, né, cópia de qualquer tipo de diferenciação que é implementada em algum produto versus outro. Então, um produto ele cria um jeito diferente, por exemplo, da área de alimentos, de abrir. Logo de cara, se deu certo, todos os outros produtos concorrentes vão estar com aquela possibilidade de abertura equânime, idêntica à daquele outro produto. Né? Da mesma forma, uma característica na embalagem, né? Então, outros produtos vão lá e fazem o quê? Adotam a mesma característica na embalagem daquele produto que havia até então adotado outrora. Então, hoje, a gente sabe que essas práticas também de diferenciação, elas são mais facilmente replicáveis do que eram na época. Por isso que o Porter ele acabou reavaliando esses conceitos dele e percebeu, então, que aquelas vantagens competitivas sustentáveis, até então listadas na época como vantagens competitivas sustentáveis, elas agora eram simplesmente vantagens competitivas e, na verdade, já existiam outras vantagens competitivas sustentáveis que poderiam ser mais amplificadas no atual momentum econômico. O Porter, ele, a nível de livro, a nível de escrita, ele fez isso em 1996, ele mesmo já afirmou que está fazendo isso no atual momento, então em breve a gente deve ver outras vantagens competitivas de Porter, por mais que ele já está ali numa idade avançada, é um cara que não para no mercado, então ele tem ali uma atuação em mercado muito forte, então em breve a gente deve estar vendo ali outras vantagens competitivas de Michael Porter sendo divulgadas, ele já tem o vislumbre de algumas delas, que eu na aula que vem já trago para vocês. Né? Mas aí o que ele fez em 1996? Em 1996 ele revisitou os seus conceitos, né? Então ele entendeu, né? Não existe uma verdade absoluta. Eu trabalhava com alguns níveis de conceitos que agora eu preciso reavaliar, e aí reavaliando esses conceitos, porque eu observo uma defasagem deles, eu percebo agora que existem outras vantagens competitivas sustentáveis que são mais estrategicamente coerentes com o atual momento versus aquelas do momento anterior. E aí o que o Porter fez? O Porter ele falou, ó, apaga tudo, baixo custo e diferenciação são somente vantagens competitivas, não são mais sustentáveis, porque elas são facilmente replicáveis pelos concorrentes. Agora a gente trabalha com outras vantagens, que são elas baseadas em necessidade, baseada em variedade e baseada em acesso. O que cada uma delas pressupõe para a gente? Primeiramente, a vantagem competitiva sustentável baseada na necessidade. O Porter ele falou, então, que daquelas empresas que vendem alimentos, por exemplo, que são, né, produtos necessários para o dia a dia das pessoas? Não. A necessidade aqui do Michael Porter, em 96, ela já querendo ou não,
está vinculada a um conceito que impregnou agora, né, na era da tecnologia, aí, principalmente após os anos 2000, 2010. Né, algumas marcas são expert em fazer isso. Né? Você não sabe que você precisava de um Kindle, por exemplo, para ler livro, até a Amazon impregnar isso na sua vida e você vê que você precisa de um Kindle. Né? Agora as pessoas não estão mais só no Kindle, agora todo mundo, pensando aí na Amazon, que é a empresa em maior valor de mercado do mundo, a Amazon está impregnando uma nova necessidade aí no dia a dia das pessoas. Né? As pessoas cada vez mais com essa dinâmica social que tem, cada vez mais com as casas automatizadas, as pessoas cada vez mais fazem o uso aí da Alexa, né? Não sei se vocês, né, já conhecem, né, mas esse gadget da Amazon está impregnando aí, eu mesmo já tenho uma, já sou aficionado por tecnologia, então peço para a Alexa tocar ali minha playlist, né, que eu curto direto, ou para ela interagir com algum outro equipamento de automação que a gente tem, né, que possua na residência. Né? Então ela pode cuidar de uma série de coisas, se a geladeira, por exemplo, tiver ali software, se outras coisas tiverem. Isso é uma necessidade? Isso está virando uma necessidade. Né? Tanto é que a gente brinca que na pirâmide ali de necessidades, hoje o Wi-Fi ele vem antes do alimento, cara, já mudou isso. Quando você chega num restaurante, a primeira coisa que você pergunta é a senha do Wi-Fi, não é mais qual que é o menu, qual que é o cardápio daquele restaurante. Então, se a gente para pensar, o Wi-Fi ele está dominando ali a parte básica da pirâmide de necessidades das pessoas no atual momento. As pessoas elas precisam de internet. A internet se tornou uma necessidade. Olha que doideira. Um smartphone se tornou uma necessidade. Um smartwatch lá, independente da marca, vem se tornando uma necessidade para as pessoas que querem saber quantos passos deram ao dia, que querem saber quantas calorias perderam, que querem saber todos os detalhes ali vinculados não só à saúde, mas outros detalhes, e querem ver um WhatsApp ali no relógio, querem ver ali uma mensagem do Telegram no relógio, e por aí vai. As necessidades, então, o Porter ele não fala só das necessidades básicas, aquela que todo mundo precisa, né? Água, alimento, saneamento básico e tal. O Porter ele falava desde já em 96 sobre necessidades que poderiam ser desenvolvidas, necessidades que poderiam ser criadas. Você fazer o seu produto se tornar uma necessidade para um conjunto de pessoas e não só trabalhar ali naqueles produtos que têm uma necessidade, né, básica, uma necessidade mais óbvia ali de determinados produtos e determinados serviços, ok? Então, é muito relevante isso, né? Vocês já conseguem ali entender esse conceito, né, trabalhando dessa forma e vendo ali a importância dele no todo, né? Realmente é algo muito relevante. O Porter também falou, né, já indo aí para a reta final, o Porter também falou sobre variedade e também falou sobre acesso. Só dando um preview aí para vocês dessas duas situações. O que é a variedade? A variedade seria você o quê? Você ter ali um mix de produtos e serviços dentro do seu negócio que consigam, né, prender ali no melhor dos sentidos o consumidor em variadas áreas. Então, é o consumidor ali, ele utilizando os seus serviços em várias áreas, né, dentro daquela prestação de serviços que você faz ou dentro daquela compra e venda de produtos que você realiza. Um grande exemplo de variedade seria a propaganda adotada, por exemplo, pelo Posto Ipiranga, né? É uma propaganda que explora basicamente a vantagem competitiva sustentável baseada na variedade, não é isso? Afinal de contas, o que a mensagem da propaganda dos postos Ipiranga ela diz para a gente? Né? Ela diz o quê? Ela diz que tudo aquilo que você precisa encontrar vai estar lá no posto Ipiranga. Né? Pergunta lá no posto Ipiranga, pergunta lá no posto Ipiranga. O que é isso? Ele está explorando essa vantagem competitiva sustentável baseada na variedade. Ou seja, lá no Posto Ipiranga, você tem um mix de produtos e de serviços que vai suprir todas as suas necessidades. Você não precisa ir em outro lugar. Aproveita quando você parar para abastecer o seu carro, já vai na loja de conveniência, lá na MPM, já consegue pegar isso, já consegue fazer aquilo. Você já tem tudo aquilo ali que você precisa com uma facilidade muito maior, sem depender ali de outras pessoas, sem depender ali de outras situações. Então, é uma das grandes empresas que utiliza, né, essa propaganda baseada na variedade, baseada na vantagem competitiva sustentável, né, pautada
nesta variedade, ok? E também o Porter falou sobre a vantagem competitiva sustentável baseada no acesso. E esse acesso aqui, mesmo lá em 96, logo de cara, ele não falava de acesso físico ou de condições de acessibilidade, né? Que, querendo ou não, são, inclusive, ali, obrigatórias para os negócios hoje. O Porter ele falava desse acesso vinculado à aproximação entre empresa e cliente. Então, o foco dele sempre foi essa interlocução, sempre foi esse aprimoramento da relação entre empresa e entre cliente. Então, o Porter ele já deixava bem claro que era isso. Então, em quais canais a sua empresa vai utilizar, de modo a tentar aproximar a empresa dos seus ali colaboradores, a empresa dos seus ali clientes. Quais táticas, quais estratégias você vai poder utilizar nesse sentido, visando ter cada vez mais uma aproximação das empresas, uma aproximação daquele cliente até ali o seu negócio. Então, obviamente que estratégias hoje de internet são muito bem-vindas, a utilização de uma tecnologia, ela é muito bem-vinda, a utilização das mídias sociais como catalisador ali de usuários e clientes, obviamente que vinculada à criação de conteúdo inteligente, né, gente? Então, de nada adianta você ter lá o Instagram da sua empresa se você não cria conteúdo relevante dentro daquele perfil, né? Você não vai atrair ali os usuários e os clientes que você quer, né? Por meio de criação de conteúdo, por outro lado, é que você vai estar trazendo essas pessoas consigo, né? Que você vai estar captando mais usuários, por consequência, captando mais clientes. Por enquanto, é isso. Né, eu sigo com as vantagens competitivas sustentáveis com vocês, dando mais exemplos a partir da nossa aula que vem. Deixa eu só encerrar a gravação no primeiro momento aqui, depois me despeço de todos. Para quem está vendo no YouTube aí, né, agradeço. Na aula que vem a gente segue com outros conceitos ali de estratégia empresarial dentro da microeconomia.